Meu nome é Fernando Chiavassa, eu estudo narrativas desde 2009. A princípio eu comecei com a literatura, aos poucos eu fui me interessando por outras formas narrativas, começando pelas narrativas orais, passando pelo teatro e depois me aproximando do cinema, onde faz alguns anos eu fiz um curso na Casa Guilherme de Almeida e me encantei, principalmente pela forma, pela maneira de se fazer os filmes, né? Destacando as grandes diferenças que existem, né, entre essa forma de arte, que conjuga múltiplas linguagens, e a própria literatura, o teatro, a mesma coisa, né? E uma arte que perpassa, integra todos esses trabalhos é a arte musical, né? Então o cinema trabalha com texto literário, com roteiros, com a música, com o som, com a imagem. Imagina vocês que num filme, por exemplo, você tem, seja num cenário interno, num cenário externo, você tem, se for lá fora, por exemplo, a céu aberto, você tem todo o som ambiente que vai colaborar com a narrativa, você tem o som dos personagens, você tem o som dos automóveis ou dos equipamentos que fazem parte do cenário. Então você tem a roupa de cada personagem, você tem o figurino, você tem o cenário, que é uma vestimenta dos próprios personagens, você tem o espaço natural ou arquitetônico, ou o cenário. Quer dizer, existe no cinema uma convergência de muitos elementos que vão ajudar a compor a narrativa. Na literatura acontece também muita coisa, mas de uma forma diferente. Quer dizer, existe uma retórica no texto narrativo, né? E que se diferencia, por exemplo, você tem na literatura duas formas principais, né? Ou você tem a prosa, você tem a poesia, né? À medida que você está caminhando, fazendo um discurso narrativo através da prosa, você está usando a retórica, né? Você está persuadindo, você está convencendo o seu leitor. Quando você trabalha com a poesia, ao contrário, você usa justaposição, você não encadeia, você não está fazendo uma enunciação onde você está trabalhando uma somatória de frases, de parágrafos, não. A poesia é diferente, ela sugere, ela não vai persuadir. Então ela vai justapor, formando imagens, trabalhando principalmente com metáforas e construindo um universo onde a mensagem lírica é muito diferente da mensagem na prosa, né? Então, isso envolve um estudo de múltiplas coisas. Por exemplo, você tem que entender o tempo, você tem que entender a memória, que são dois elementos que trabalham muito nas narrativas. Você tem que entender um pouquinho da oralidade, que existe um pouco da magia na performance daquele contador de histórias, né, que gesticula, que usa mímica, a própria entonação da voz contribui para a formação daquela narrativa, né? No cinema a mesma coisa, no teatro também. Mas quando você trabalha com a literatura, quando você trabalha com o texto, você percebe que aqueles elementos eminentemente corporais desaparecem. Então, quando você tem o texto, você trabalha muito mais com a mente e menos com o corpo. Imagina você quando a gente está trabalhando com uma música. Então você tem o tempo sendo trabalhado pelo ritmo, pela pulsação. Você tem toda uma série de elementos que vão levar você da inação para a ação. Daqui a pouco você está batendo os pés, daqui a pouco você está dançando, né? Então a música, junto com a oralidade, né, estão muito mais próximos, né? Quer dizer, as mensagens orais, performáticas, estão próximas, estão ligadas com o teatro, estão ligadas com o cinema. E essas narrativas estão trabalhando muito o presente. Por isso que eu falei do tempo e da memória um pouquinho antes, né? Porque a literatura trabalha basicamente com o passado. Você está contando alguma coisa que já aconteceu.
Muitas vezes é possível você contar uma coisa que pode estar acontecendo no futuro. Você pode também, através do texto literário, claro, desde já eu quero chamar atenção para a inexistência de regras. Tá? Então você pode fazer uma narrativa presente. Você pode fazer um texto literário que dá um pouquinho de primazia para o diálogo. Mas não é o que é recorrente. Né? Os diálogos, às vezes, mais ou menos, dão uma amostra da personalidade, da maneira de se comportar que o personagem tem. Enquanto que no teatro o diálogo é fundamental, é do começo ao fim. Existe no texto dramatúrgico uma série de marcações de cenário, né, para orientar quem vai fazer aquela peça, né, como é que é o cenário, como é que surgem as falas de cada um dos personagens, em que momento aquelas falas acontecem. A mesma coisa no cinema, tem o roteiro. O roteiro transpõe exatamente aquela narrativa que muitas vezes está na cabeça do diretor, está na cabeça de quem fez o roteiro, mas o roteiro indica como é que o cineasta, como é que o diretor vai trabalhar aquelas cenas, como vão ser os planos, né? Vai mostrar primeiro uma imagem à distância que vai se aproximando para mostrar os personagens até chegar num close, como é que é a passagem de uma cena para outra, como é que vai ser essa ligação. Vai ser uma sequência ininterrupta, sem cortes, sem montagem. Para que serve a montagem? Montagem talvez seja uma ideia que o cinema foi buscar lá na poesia. Tem um livro aqui que, por exemplo, trabalha justamente isso, chama a atenção da proximidade que existe entre o cinema e a poesia. Está aqui, Modesto Carolino Neto, metáfora e montagem. Então, é um estudo longo que eu vim fazendo aos poucos e me levou a organizar um curso que é feito através de uma jornada literária. Então, eu vou falando nesse curso, que já está quase pronto, falta só editar a segunda parte da apostila, a primeira está totalmente pronta, onde eu falo sobre oralidade, onde eu falo sobre a passagem do oral para o escrito, onde eu falo sobre a trajetória do herói, onde eu falo sobre mitos, onde eu falo sobre descrição, porque tem também uma correspondência, uma proximidade entre imagem e texto. Começa, por exemplo, pelas ekfrases, que é uma maneira muito sutil de você descrever o objeto que está sendo apresentado no texto de uma maneira tão bonita que quase quem está lendo vê esses objetos descritos, né? Então, existe uma potência muito grande da literatura sugerir imagens. Então, puxando aqui, né, tudo que tem aqui na minha cabeça, que eu estabeleci um roteiro, mas aqui é tudo muito ao vivo, né? Quer dizer, é muito aqui agora. Eu não estou lendo nada, não existe um prompt. Então, você tem autores literários que muitas vezes fazem um texto cinematográfico, onde existe muito mais ação do que introspecção. Quer dizer, ali, por exemplo, num texto que é mais facilmente adaptado para o cinema, você tem o quê? Mais ação, você tem mais diálogos, você tem menos reflexão, menos um trabalho com memória, e onde você facilmente leva o leitor para um mundo imaginário. Então, no cinema isso é muito direto, você está no escuro, você está vendo uma imagem, então você mergulha naquele mundo narrativo, né? Já na literatura, você tem que ir passando, né, de código para código, quer dizer, da palavra para a frase, da frase para o parágrafo, do parágrafo para um contexto maior, e assim aos poucos, folhando as páginas, há aquelas interrupções rápidas, quer dizer, você não perde imediatamente a ligação com o real. No cinema não, isso já é muito mais automático, é um relâmpago, né? Principalmente porque às vezes o cinema participa para o espectador um mundo que ele não poderia participar, então ele mergulha naquilo, ele quer viajar naquela experiência que vai te trazer para todos nós, né? Uma experiência muito ligada ao sonho,
ao devaneio, onde você consegue praticamente aderir, né, viver aquele mundo e se identificar com aqueles personagens, né? Então é isso, eu espero conseguir também fazer um pequeno curso de narrativas cinematográficas, mostrando exatamente isso, como é que é a técnica de fazer o cinema, não com a abordagem profissional dos cineastas, não também com a prática, né, dos diretores de fotografia, de arte, mas procurando essa passagem entre esses limites que às vezes são intransponíveis. Você tem, claro, limitações literárias, você tem limitações cinematográficas, quer dizer, você não consegue no cinema fazer uma introspecção tão grande assim quanto a literatura faz. Apesar que se eu der exemplos aqui, a gente vai vendo que qualquer regra que você coloque, ela é obstruída e derrubada por uma grande performance, por exemplo, no cinema como o Martin Scorsese. Se você pegar o filme Taxi Driver, é um filme que quase é como se ele estivesse sendo narrado por um eu. Como se a câmera fosse o próprio personagem contando a história dele. Ele vê Nova York do táxi, ele medita muito, ele olha para um copo onde as borbulhas da cerveja estão espocando, quer dizer, há uma introspecção no filme Taxi Driver, né? Quer dizer, ali realmente o Martin Scorsese transgrediu regras, ele fez um trabalho magnífico, né? Então, as imagens contam, narram, a sequência de imagens contam histórias, o som narra. Então eu vou dar um exemplo agora, procurando, né, passar de uma linguagem para outra, para vocês verem como isso é bonito. Então, por exemplo, existe um filme que eu não me lembro agora o nome, mas ele conta a história do transporte de um preso, de um prisioneiro, né, de um bandido, de carro, e você acompanha os diálogos que estão ocorrendo dentro daquela viatura policial, mas de repente o preso se cala, os motoristas que são policiais, eles saem do carro, claro que o preso está acorrentado lá, está imobilizado, mas ele está olhando o que acontece no seu entorno. Mas nesse momento a câmera foca o interior do carro. Os policiais saem, então você começa a acompanhar a narrativa pelo som. Você ouve um diálogo lá fora e fica sabendo o que está acontecendo. Quer dizer, o som narra. Um outro momento, por exemplo, não lembro se é desse mesmo filme agora, mas tem dois fugitivos de um presidiário que estão no muro, prontos para ir para o exterior. Mas eles recuam, eles não se lançam. Do outro lado, o muro é muito alto, então eles se agacham numa situação de quem está ouvindo, porque estão passando umas pessoas, e de novo eles estão ouvindo os sons para saber qual será o melhor momento para fugir, né? Então, vendo documentários, por exemplo, sobre cinema, sobre roteiros e sobre linguagens cinematográficas, por exemplo, eu conheci o trabalho do Walter Carvalho. Walter Carvalho é um cara que trabalha muito a imagem, ele faz fotografia também, ele trabalha um pouquinho com artes plásticas visuais, né? Então, eu aprendi muito com ele sobre a iluminação, sobre o cenário, sobre como você vai trabalhar a imagem para que ela contribua com a narrativa, né, que o diretor está esperando, né? Então, também aprendi muito com o Cláudio Peixoto Amaral, quando ele fala sobre a direção de arte, onde tudo que aparece no cenário vai contribuir para a narrativa. Então, por exemplo, no filme O Palhaço, ele comenta que tudo que acontece dentro do circo tem uma tonalidade amarelo-avermelhada. Tudo que acontece fora do circo, quando o circo para nas imediações das cidades, né, na periferia, no quase campo, né, mas quando um ou outro personagem, ou o circo inteiro, vai almoçar, por exemplo, na casa do prefeito, o aspecto interno da casa onde está sendo rodada a cena é esverdeado, vai para o azul, para o cinza, né? Então, cores frias, cores quentes.
ajudando a compor. Então olha só, todo o trabalho de cenário, todo o trabalho de fotografia, de luz, de som e da própria narrativa, né? Que pode muito bem vir da literatura ou não, né? Existem roteiros próprios para cinema. Existe também o filme que é narrativo, mas existe filme também que não é narrativo, que é mais poético, onde as montagens nos sugerem uma linearidade. Você não está preocupado com a sequência da narrativa no tempo. Você não está preocupado como uma cena vai se emendar na outra. Você não está preocupado com raccord. Por exemplo, os filmes do Truffaut, eles projetam uma linguagem cinematográfica que vai numa outra extremidade. Como é que você faz essa transposição, né? Então, por exemplo, do cinema para a literatura, da literatura para o cinema, do teatro para a literatura, como é que a música trabalha na narrativa, os diálogos são importantes, né? Então, por exemplo, se você recebe um texto como Memórias Póstumas e Brás Cubas, que foi adaptado para o cinema, o que o pessoal que trabalha com cinema faz recebendo um texto que quase não tem diálogo? Então vai ter que acrescentar alguma coisa, ou muita coisa, né? Então, toda vez que chega um texto literário para o pessoal que vai trabalhar aquela narrativa que precisa de recursos visuais, precisa trabalhar o som, a luz, quer dizer, isso é que vai ajudar a contar a história na tela. Então você vai ter que colocar ação, se não tem ação você vai ter que colocar, você vai ter que criar. A não ser que você seja um gênio como Martin Scorsese, que ele criou tudo, procurando ser o mais fiel ao roteiro, mas que privilegiava uma narrativa subjetiva, né? Com um personagem contando a história, né? Então isso é muito rico. Quer dizer, o texto cinematográfico vai privilegiar, porque a gente fala também, né, do texto cinematográfico como sendo um conjunto de tessituras narrativas que vão formar o filme, né? Mas no cinema você tem visualidade, ação, diálogos, você tem toda uma ligação com o corpo e com a mente, onde o telespectador viaja imediatamente na ficção que está sendo apresentada, né? E no texto literário, ao contrário, você tem reflexão, você tem memória, você tem todo aquele aspecto mais interior, você tem também diálogos, mas a característica da literatura é trazer texto, reflexão, trabalhar com o tempo, indo para o passado, voltando para o presente, algumas vezes indo para o futuro, mas você trabalha mais mente, né, e menos o corpo. E no cinema é diferente. Então, todo o trabalho que existe de adaptação da literatura para o cinema é muitas vezes de acrescentar alguma coisa, suprimir alguma coisa. Então, se chega um texto literário que é muito reflexivo, você tem que eliminar uma parte dessa reflexão e trazer ação, e trazer diálogos, e trazer uma série de elementos que vão possibilitar essa transposição. Isso implica em o quanto o cineasta está sendo fiel ou não ao texto literário. Mas, na verdade, o cineasta precisa emular, quer dizer, ele vai criar uma nova peça de arte. Ele vai suplantar aquele original, desde que ele seja fiel ao espírito daquela arte, daquela mensagem. Mas ele tem que transgredir, ele tem que criar um outro trabalho, é uma outra obra de arte, né? Então, eu quero muito contribuir com essa discussão para enriquecer, sabe, todo o trabalho de ensino, de narrativas, todo o trabalho que, na própria discussão, eu imagino no futuro trazer outros profissionais para aumentar essa discussão, esse debate, né? Onde cada artista, onde cada escritor, onde cada cineasta ou roteirista, né? Sejam trabalhos para televisão, para série, ou sejam trabalhos literários, eu queria muito difundir, fazer essa difusão para trabalhar essas fronteiras, né, que existem entre as artes, né?
posso agora entrar também na música. A música também tem uma retórica, né, onde você vai trabalhar o suspense, você vai trabalhar o tempo, você vai preparar o espectador para um movimento musical que está lá na frente, você vai trabalhar com repetições, quer dizer, você tem quase que um clímax e uma conclusão, quer dizer, existe uma retórica completamente diferente, mas a literatura aproveita muito da música, principalmente fazendo contrapontos, quer dizer, dois movimentos sonoros que se iluminam mutuamente. A literatura faz isso com colagens, quer dizer, eu posso trazer uma situação na narrativa de uma primeira camada, eu posso ter uma segunda camada narrativa, onde eu posso iluminar uma a outra, quer dizer, inclusive harmonia, quer dizer, o corpo do texto, seja do romance ou seja do conto, ele tem passagens e que essas passagens tem que estarem harmônicas entre si, né? Para você chegar do começo ao final de uma narrativa, não importa se ela é linear, se ela é fragmentária, né? Quer dizer, existe muito, né? Muita intersecção entre todas essas linguagens para conseguir fazer uma narrativa o mais espontânea possível, o mais inteligente, o mais original. E é nesse sentido, né, que eu venho aqui trazer esses filmes para enriquecer o caminho e a jornada de cada um no mundo narrativo. Entrem no meu blog, que é diarioscomfernando.com.br. Entrem também neste canal do YouTube, divulguem, se inscrevam para que a gente possa fazer um intercâmbio. E a minha ideia é fazer oficinas e aproximar, né, toda uma galera que eu tenho certeza que vai se encontrar e vai crescer bastante. Um abraço aí, pessoal!